está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe a todos no bendito e precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Que a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um de vocês. Nós estamos aqui dando sequência a esses estudos, quando no programa passado falamos sobre quem é Deus. Mostramos pela Bíblia que Deus é um e que esse Deus, ele se manifestou em mais do que um ofício para cumprir os objetivos necessários para a salvação do seu povo. E que esse Deus recebeu um nome quando ele se encarnou. E que lá no Velho Testamento ele foi indagado sobre o seu nome e ele não dizia. Mas chegou o tempo que ele disse em Isaías 52 que o meu povo saberá o meu nome. E hoje nós vamos falar então sobre o batismo e como a igreja deve ser batizada. Em que nome? Nós vamos ler, para iniciarmos esse programa, São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, primeiramente eu quero observar com vocês a seguinte pergunta: o batismo é uma opção ou realmente é uma ordem que deve ser cumprida a todos aqueles que devem ser salvos? O que você me diz? Diante da escritura que nós lemos, nós vemos que o batismo não é uma opção, é uma necessidade. Quem crer e for batizado será salvo. Aí entra uma questão também que eu quero dar uma pincelada. Batismo para quem? Nós não cremos, porque não encontramos na Bíblia base para batizar crianças recém-nascidas ou ainda crianças que não tenham consciência entre o certo e o errado. Porque vocês viram claramente nas Escrituras que a Bíblia diz: quem crer e for batizado. E uma criança, ela não tem ainda capacidade de crer. E mais, nós vamos ver na sequência aqui do nosso estudo, que o batismo é para arrependimento. Ou melhor, que antes de se batizar é necessário o arrependimento. E uma criança não tem de que se arrepender. Então, logo vemos
que o batismo de crianças não é bíblico. É uma tradição feita pelos homens que tem sido um engano, porque aí a pessoa cresce, quando chega à idade de conhecer o bem e o mal, que deveria se arrepender dos seus pecados e ser batizado, ele diz: eu já fui batizado. Mas quando foi? Quando nem tinha consciência? E você vai observar na Bíblia que Jesus, quando nasceu, ele foi apresentado no templo. Mas ele batizou quando ele tinha 30 anos. Entende? Então o batismo não é para criança, é para pessoas que têm conhecimento. Se você foi batizado quando criança, agora que você tem consciência do certo e do errado, você precisa tomar a tua decisão de servir a Deus e ser batizado. Já que vimos que o batismo não é uma opção, mas uma necessidade, e que o batismo é para pessoas conscientes, vem outra pergunta: de que forma ser batizado? De qualquer maneira serve? Porque hoje você vai observar que existem vários tipos de batismo realizado no meio do povo chamado cristão. E há pessoas que dizem, tanto faz, batizar de uma forma ou batizar de outra. Mas o que diz a Bíblia concernente a isso? Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Falamos no programa passado que há um só Deus. Não existe tal coisa como Santíssima Trindade. Isso é doutrina pagã, criada pelos homens. Sendo que há um só Deus, a Bíblia diz que então há um só Senhor e um só batismo. Um só batismo, que é reconhecido e que é aceito por Deus. Primeiramente, de que maneira batizar? Porque existem pessoas batizadas por aspersão, que é umas gotas d'água, ou imersão, que é sepultando, afundando a pessoa nas águas. Biblicamente, você vai encontrar que o batismo é por imersão. Olha em São Mateus 3, verso 16, falando do batismo de Jesus. Ele não foi batizado com umas gotas d'água. Ele foi até o Jordão. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Saiu das águas, então ele foi batizado nas águas. Em Romanos, vou abrir aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Como diz aqui, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, ela então tem que ser imergida nas águas como símbolo de que morreu para o mundo e agora está sendo sepultado. Mas como Jesus levantou dos mortos, você se levanta das águas para viver uma nova vida. Verso 5. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos
na da sua ressurreição. Então, vamos passo a passo. Não é uma opção o batismo, é uma necessidade. Deve ser para pessoas conscientes, que sabem o que estão fazendo, e deve ser por imersão. Por imersão. Agora, quando você é imergido, tem que ser invocado sobre você algo. E aí é onde entra um outro ponto, que precisamos ver o que é que deve ser invocado sobre nós no batismo. Porque muitos, ao ser batizado, eles recebem a invocação dos títulos de Deus. A maior parte dos batismos é feito assim. Eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz isso. Agora você tem que entender o que isso realmente está nos chamando para fazer. Porque em São Mateus 28, versículo 19, você vai encontrar que Jesus disse: ide, batizai as nações em nome do Pai, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que você precisa observar que ali em São Mateus capítulo 28, versículo 19, não houve batismo sendo realizado, mas houve uma ordem de Jesus: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro batismo realizado na Bíblia você vai encontrar em Atos capítulo 2, verso 38. No verso 37, você vai encontrar que depois da pregação de Pedro, eles disseram: que faremos, varões e irmãos? Reconhecemos que erramos e que matamos o Cristo, e agora? Verso 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Aí eu sei que há pessoas que dizem que Pedro errou quando mandou batizar em nome do Senhor Jesus. Eles dizem: Jesus, em São Mateus 28, disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, quando foi batizar, batizou em nome do Senhor Jesus. Eles dizem: Pedro errou. Amados, primeiramente nós precisamos entender que a Bíblia não tem erro e nem contradição. E que Pedro ali estava cheio do Espírito Santo. E que antes disso Jesus disse a ele que a ele estava sendo dada a chave do reino dos céus. Ele tinha a chave da revelação. Então o que acontece? Pedro não estava errado, Pedro não estava contradizendo Jesus. Não é que Mateus 28, 19 é um jeito de batismo e Atos 2,38 é outro. Você precisa entender que Mateus 28, verso 19 é uma ordem: ide batizai em nome do Pai. Mas observe que Jesus pede para que nós seja batizado em nome. Ele pede um nome: ide batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E primeiramente precisamos saber que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos das manifestações de Deus. E que esse Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo é um só Deus e ele tem um nome. É como você, por exemplo. Se você diz: filho, vai no mercado, compra 1 quilo de arroz, marca lá na conta no nome do pai. O menino chega, pede 1 quilo de arroz e diz: marca no nome do pai. Se o dono do mercado não conhece a criança, ele não vai escrever: pai deve
um arroz, quantos pais existem? É lógico que ele vai dizer, como que é o nome do seu pai? Ah, é Pedro ou João. Aí ele marca no nome do João, se o nome for João. Assim, amados, Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é o nome do Pai? Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então o nome é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome. Por isso Pedro, ele não estava, amados, contradizendo Jesus. Ele só estava cumprindo a ordem de Jesus, que mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E ele, por revelação, entendeu que o nome é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se quem te batizou disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele repetiu a ordem e não cumpriu. Porque para cumprir a ordem precisa invocar o nome do Pai. E o nome é Senhor Jesus Cristo. Veja que em Mateus 24, 47, diz assim, ó, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Em nome de quem? De Jesus. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então vocês vão encontrar que o primeiro batismo realizado na Bíblia foi em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem de Mateus 28, 19, quando Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles, tendo a revelação, entenderam que o nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso, Atos 2 diz, verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler aqui Colossenses, capítulo 3 também, versículo 19. Colossenses 3, versículo 19 nos diz assim. Aqui. Colossenses capítulo 3, verso 17. Isso. E quando fizerde por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que fizer por palavras ou por obras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus. E o batismo é tanto por palavras como por obras. Por isso é feito em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para vocês, mais ainda, para vocês verem o que diz a Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Também você vai encontrar em Atos capítulo 10, o batismo de Cornélio e sua família, que não eram judeus, mas sim gentios. Atos 2, 38, o batismo de judeus em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 48, você vai ver batismo já de pessoas gentias. Verso 47. Respondeu. Verso 43 diz assim, de Atos 10. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, perdão de pecado recebe pelo nome de Jesus, quando é invocado o nome dele no seu batismo. Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então você vai ver que Cornélio e sua família foram batizados em nome do Senhor Jesus. Também, mais para trás aqui, Atos 8, você vai encontrar já um grupo de pessoas na cidade de Samaria.
Como que eles foram batizados? Verso 16. Porque nem sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, como que os irmãos de Samaria foram batizados? Em nome do Senhor Jesus. Como que os irmãos de Jerusalém foram batizados em Atos 2? Em nome do Senhor Jesus. Como que Cornélio e sua família, que eram gentios, foram batizados? Em nome do Senhor Jesus. Você não vai encontrar nenhum batismo na Bíblia registrado de pessoas que foram batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos em nome do Senhor Jesus, porque esse é o nome do Pai. Você pode dizer, mas e eu que já fui batizado? Você viu no início do tema a Bíblia dizendo: há um só Senhor e um só batismo. Se você foi batizado e não foi em nome do Senhor Jesus, não foi por imersão e não foi em nome do Senhor Jesus, infelizmente, com todo respeito e amor, eu digo que perante Deus você ainda não foi batizado. Ah, eu sei que tem pessoas que dizem: eu não vou me batizar de novo. Não, se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não reconhece batismo algum em sua vida. Posso provar isso por a Bíblia? Claro que posso. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, você vai encontrar um grupo de pessoas que já eram batizadas. E quando Paulo chega lá, vê que eles não foram batizados em nome do Senhor Jesus. E olha o que Paulo faz. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque a única forma de você receber o Espírito Santo é primeiro sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Atos 2. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Paulo viu que aquele grupo de irmãos nem sabia o que era Espírito Santo, ele foi direto ao ponto: então como vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ouviu? Paulo os levou outra vez às águas e invocou o nome do Senhor Jesus, porque o batismo que eles tinham não havia invocado sobre eles o nome. Então, meus queridos irmãos, esse é o único caminho para a vida eterna, porque a vida cristã, ela inicia com o batismo. A pessoa primeiro reconhece que é um pecador, se arrepende, e como prova do seu arrependimento, ela desce as águas e é batizada. Agora, se ela desce as águas e é batizado num batismo contrário à Bíblia, como que ela vai conseguir as demais promessas da Bíblia se ela já começou errada? Por isso, a pessoa tem que ter consciência de saber: o meu batismo é de acordo com o batismo que a igreja primitiva batizou. Porque, amados, a igreja primitiva, todas as vezes que realizaram o batismo, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles tiveram a revelação que Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai. Você diz: mas de onde surgiu esse batismo dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Te convido a você pesquisar
E você vai encontrar na história que surgiu através da Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica foi que inventou a doutrina da chamada Santíssima Trindade. No ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, deixaram de crer como a Bíblia ensina em um só Deus e passaram a ensinar às pessoas uma suposta trindade. E como eles disseram que é 3 Deus, então eles tinham que ver uma forma de batizar em nome dos 3. E não se tocaram que mesmo que fosse 3, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. São títulos. Assim como você é chamado de pai, mas o seu nome não é pai. Você é chamado por seus filhos de filho, mas o seu nome não é filho. Sua esposa lhe chama meu esposo, mas o seu nome não é esposo, você tem um nome. Assim Deus é chamado de pai porque gerou um corpo para ele mesmo habitar no ventre de Maria. Aquele corpo foi chamado de filho porque foi gerado. No Pentecoste, quando Jesus desceu na forma de Espírito, ele foi chamado de Espírito Santo. Mas o nome dele não é Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai que Jesus pede em Mateus 28, versículo 19. E eu concluo o programa, o estudo, dizendo a vocês: você, meu querido amigo, irmão, vai ficar com o que diz a religião ou vai ficar com o que diz a Bíblia? Porque o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo é invenção da religião. E o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo era a forma que a igreja primitiva batizava, porque eles tiveram a revelação de que o nome do Pai, do Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então eu convido a você a dar esse passo. Procure ser batizado, entre em contato e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, para que você tenha direito ao batismo do Espírito Santo. Porque Paulo, aqui em Atos 19, quando viu que aquele grupo não tinha o Espírito Santo e nem sabia o que era, ele foi logo perguntando: em que vocês foram batizados? E quando Paulo viu que não era em nome do Senhor Jesus, ele os chamou para serem batizados novamente e os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e que Deus revele ao seu coração, porque Deus, através de uma mensagem, tem nos revelado, ou melhor, tem restaurado a doutrina e os ensinos que a igreja primitiva tinha. Deus, cumprindo a sua promessa, que disse: eu restituir-vos-ei, eu restaurarei. Em Joel capítulo 2, 25, Deus, nesses últimos dias, através de uma mensagem que ele enviou através de um profeta, ele tem restaurado para a igreja a mesma doutrina que a igreja primitiva tinha. Porque só haverá arrebatamento para aqueles que estiverem na doutrina da igreja primitiva. Como diz a Bíblia, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Inclusive, no próximo programa, nós vamos falar sobre se realmente há promessas na Bíblia para um profeta nos últimos dias. Porque antes da primeira vinda de Cristo, houve um profeta que trouxe uma mensagem para preparar o coração do povo para receber Jesus. E a Bíblia diz que antes da sua segunda vinda, haveria uma mensagem também, preparando a noiva para a sua segunda vinda. Entre os ensinos restaurados através dessa mensagem, está a crença em um só Deus e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como ensinou
a igreja primitiva. Deus vos abençoe e até o próximo estudo. Fique com Deus e que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vós.